Senadora Lúcia Vânia. Em seguida, senador Ferraz. Eu gostaria de dizer o seguinte: talvez o senador José Serra esteja falando porque ele chegou aqui agora, mas esse projeto foi um projeto discutido há mais de 6 meses, com todos os representantes do CONFAS. Ficou estabelecido que houve, na ocasião, um acordo em torno do projeto, acatando as emendas do senador Ferraz e do senador Jucá. E outra coisa que ele coloca que não procede dentro do projeto é que a votação desse projeto não impede que as demais votações da dívida, como hoje nós votamos, e quero parabenizar a Vossa Excelência, porque havia um acordo do governo de que não votaria a dívida sem a convalidação dos benefícios. Isso está sendo realizado hoje. É uma etapa de todo um processo que foi amplamente discutido. Esse processo retomamos a discussão este ano em função de um levantamento feito pelo senador José Serra, mas chegamos à conclusão que precisávamos dar prosseguimento a essa ação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal está na iminência de julgar a súmula vinculante, considerando inconstitucional os benefícios. É preciso que o senador entenda que essa insegurança jurídica ela traz grandes malefícios para o nosso Estado. O Estado se valeu, os Estados se valeram desses instrumentos em função da falta de uma política de desenvolvimento regional. E essas empresas que chegaram aos nossos estados geraram emprego e renda. Nós precisamos, para fazer a modificação das alíquotas, que haja um período de transição nesses incentivos, e é isso que nós estamos pleiteando neste projeto, fazendo com que essa transição nos permitem aquelas empresas a se adequarem os seus planejamentos estratégicos para que não haja prejuízo das suas ações. Portanto, eu acredito que não procede o argumento de que seja uma votação assodada, uma votação amplamente discutida com todos os estados. O CONFAS presente aqui por mais de 10 vezes em reuniões conosco. Portanto, eu acho mais do que justo que seja votado esse requerimento. Senhor presidente, provavelmente pelo regimento não pode caber um debate nessa altura. O fato é o seguinte, o CONFAS fez uma proposta. Esse projeto passa por cima da proposta do CONFAS, que foi aprovada amplamente dentro do CONFAS e que eu tenho certeza que a maioria dos senadores não conhece, porque não foi apresentado ainda, não houve um debate adequado a respeito disso. E o CONFAS tem a sua proposta, então está se atropelando, inclusive, a proposta do CONFAS, encabeçada pelo secretário da Fazenda do Pará. Não senador foi, José Serra, ele foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos. A maioria do CONFAS não é formada por estados do Sudeste ou do Sul, não, é do Brasil inteiro, que foi a proposta mais razoável de entendimento a que se chegou. Nós estamos passando por cima dela. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Passou pela Comissão de Assuntos Econômicos por 2 vezes. Senhor presidente. Senador Ricardo Ferraz, senador Delcídio na sequência. Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu preciso fazer justiça e testemunhar todo o trabalho que a senadora Lúcia Vânia coordenou ao longo desses quase 3 anos que nós estamos debatendo esse assunto na Comissão de Assuntos Econômicos. Tem que ver os nomes. A senadora Lúcia Vânia apresentou um projeto que é produto, é resultado de um amplo entendimento, inclusive com o governo. À luz, senhor presidente, da ameaça que paira sobre nós com relação à súmula vinculante 69. Nós temos aqui visões discordantes em relação a esse tema. Eu reconheço as preocupações do nosso queridíssimo senador José Serra. Mas esse acordo é um acordo que antecede a estes primeiros dias da legislatura em 2015. Até porque esse debate é um debate que começou lá atrás. E ele tem a ver com o desenvolvimento regional, ele tem a ver com o fortalecimento das economias dos estados emergentes. Ele tem a ver com a necessidade do Senado da República se afirmar diante da ameaça da súmula vinculante 69, que coloca em risco todo um conjunto de incentivos fiscais
que beneficiaram a desconcentração econômica nesse país. Vossa Excelência mesmo, como presidente, coordenou uma reunião com o ministro Joaquim Levy, com mais de 20 senadores, em que o ministro Levy afirmou ali que na primeira quinzena de março traria uma proposta a essa casa para que nós pudéssemos evoluir nessa agenda. Pois bem, isso não aconteceu e nós não temos outro caminho que não seguir adiante e cumprir com as nossas responsabilidades. Não posso aceitar que esta proposta, tão bem conduzida, encaminhada e coordenada pela senadora Lúcia Vânia, possa ser taxada aqui de assodada, de golpe ou coisa parecida, porque isso não faz justiça com os debates que nós fizemos aqui ao longo dos últimos 3 anos. Senador Delcídio Amaral, em seguida o senador Valdemir Moca. Senhor presidente, eu gostaria e o Fernando de historiar, e Vossa Excelência foi protagonista desses projetos todos, até como relator de projetos importantes, que foram construídos em 2011, senhor presidente, 2011, que era a reforma do ICMS, com a unificação das alíquotas em 4% até 2028, com os 2 fundos, um fundo de compensação e um fundo de desenvolvimento regional. E esse projeto, senhor presidente, passava também pela discussão da dívida dos estados. A senadora Lúcia Vânia foi muito correta aqui, e o senador Ferraz também, absolutamente fiéis à história desses projetos que aqui se iniciaram, entre eles o comércio eletrônico, senhor presidente. Comércio eletrônico que foi aprovado na CAI e na CCJ, a relatoria de Vossa Excelência, e que ficou dormitando lá na Câmara dos Deputados até o início desse ano. Até o início desse ano. Inclusive, esse processo passou por uma negociação intensa. A senadora Marta era da CCJ, junto com o senador Aloysio Nunes, negociaram uma proposta que depois na Câmara mudaram, fazendo inclusive uma regra de transição 20, 80, 40, 60, 50, 50, depois 60, 40, 80, 20, até os 100%, taxando o ICMS do e-commerce no destino. Ao mesmo tempo, senhor presidente, aqui o senador Luiz Henrique e outros senadores, o senador Ferraz, a guerra dos portos, que fez parte desse pacote também. Portanto, esse requerimento, e dentro daquilo que nós, inclusive, conversamos ao longo desses últimos dias, ele é absolutamente pertinente. O indexador, nós levantamos no Ministério da Fazenda, o indexador atende 2 estados brasileiros. Aliás, justamente, senadora Marta, e Vossa Excelência, que é a relatora, sabe muito bem, porque conhece os números da Prefeitura de São Paulo. Mas atende São Paulo e Rio de Janeiro. E os demais estados, senhor presidente? E os demais estados que estão preocupados com a convalidação? A convalidação que é uma espada de Damocles na cabeça de todas as unidades da federação, inclusive de São Paulo, que tem alguns incentivos. E essas distorções foram criadas, isso nós vamos ter oportunidade de debater, porque não é um projeto simples, todo mundo sabe aqui. O projeto inicial, senadora Lúcia Vânia, era de unanimidade. Mas é em função da unanimidade é que nós não conseguíamos levar investimento para estado nenhum da federação. Por quê? Porque São Paulo exercia a unanimidade para segurar investimentos em outros estados. E a proposta que foi apresentada é da criação de um fundo de desenvolvimento regional para realmente trazer esse equilíbrio no desenvolvimento de todas as regiões do país, principalmente as regiões mais carentes. Então, esse é o conceito. Portanto, eu compreendo esse requerimento e que foi fruto de um entendimento de Vossa Excelência, que conhecedor da federação e do dia a dia aqui do Senado Federal, compreendeu que essa vinda do ministro Levy à Comissão de Assuntos Econômicos é absolutamente fundamental. Não só, senhor presidente, para aprovar, para mostrar qual é o plano Levy, ou seja, quais são as medidas fiscais importantes.
se, em função das negociações, quais as propostas que o próprio Congresso Nacional pode apresentar para que efetivamente a gente alcance aquele número-alvo para fazer efetivamente uma reforma fiscal importante, ou ter um cuidado rigoroso com as contas do governo. Então, isso é muito importante e é o Congresso atuando intensamente, fortemente, com toda a experiência dos senadores e senadoras na Comissão de Assuntos Econômicos. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, conhecendo o plano Levy, que não é só corte, que nós precisamos mostrar o seguinte, para onde o Brasil vai em função desses cortes, em função desse pacote fiscal, que eu acho que muitas das medidas não deveriam nem constar das medidas provisórias, que podiam ser, inclusive, decisões administrativas, como o defeso, que podia ser simplesmente um recadastramento. Então, senhor presidente, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar. Como Vossa Excelência usou essa expressão, que agora colou, é o plano Levy. É o que tem de corte, o que vem por aí, o que está se pensando e o que se projeta para o Brasil voltar a crescer. Essa é a essência dessa discussão. E o Pacto Federativo, como disse aqui o senador Ferraço e a senadora Lúcia Vânia, que esse é o grande projeto no Brasil, com todas as dificuldades. Todos os senadores e senadoras aqui sabem muito bem as dificuldades para se chegar a um consenso. E nós vamos ter que discutir isso no CONFAS. O senador Luiz Henrique, no ano passado, ele estava muito próximo, ele discutiu isso abertamente, sugeriu, inclusive, para que a gente fizesse agora, esse ano, uma reunião do CONFAS dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. É importante enfatizar que esse projeto designa o CONFAS, dá ao CONFAS a deliberação de decidir. Isso mesmo. É o CONFAS que terá que portanto, ouvindo todos os estados, eu quero aqui dizer, até fazer justiça ao secretário André Calab, amigo nosso, que compreendeu a importância desse projeto, inclusive que levou o senador Luiz Henrique a evoluir com esse projeto, como ele evoluiu no ano passado. E aprovou. A resolução número 1, que está aqui também, que são as alíquotas interestaduais que cabem ao Senado Federal, como a Casa da Federação. Portanto, senhor presidente, nós não podemos perder essa pauta, que é uma pauta macro, é uma pauta importante que vai sinalizar para quem quer investir segurança jurídica. O quadro que está aí com a súmula vinculante é um risco para todos os estados e ninguém bota mais um tostão nos estados. Então nós temos que discutir isso com coragem, reconhecendo as diferenças regionais que temos, as diferenças federativas, mas acho que essa decisão do requerimento é absolutamente pertinente. E eu tive com o ministro Levy hoje e a intenção dele, ele está preparando um trabalho para fazer uma proposta consistente e que, mais do que nunca, os senadores tenham condição de, trabalhando com o Ministério da Fazenda, como o senador Luiz Henrique assim o fez, com a Comissão de Assuntos Econômicos, com o plenário, para a gente buscar a grande política que, sem dúvida nenhuma, vai ser fundamental para a macroeconomia brasileira. Esse é o registro que eu queria fazer, presidente, porque eu vivi isso desde o início, quando fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos pela primeira vez. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Nós temos inscrito o senador Moca, o senador Serra está pedindo a palavra na forma do artigo 14, e eu concedo a palavra. Estão inscritos senadores Moca, Fernando Bezerra e José Agripino. E senadora Vanessa, senador Caiado e senador Luiz Henrique. Esclarecer apenas. E esse debate é insubstituível e é muito bom que ele aconteça exatamente aqui nessa Casa da Federação. Senador Serra. Mal compreendido. O secretário Calab, secretário da Fazenda de São Paulo, participou de um grande entendimento. A proposta convergiu para 3 tópicos, que era convalidação de incentivos, redução da alíquota do ICMS interestadual, do secretário Calab. Estou dizendo que o secretário passou para o governo, para nós. Segundo, redução da alíquota interestadual do ICMS. Terceiro, criação de um fundo para compensar perdas de estados.
Esses dois tópicos não estão no projeto de lei. Essa é que é a questão básica. Eu, quando era já governador de São Paulo, me manifestei a favor da convalidação e fizemos a proposta na época, manifestei como governador, a proposta da redução das alíquotas interestaduais, que foi bem recebida na época. Posteriormente, as negociações foram feitas no âmbito do CONFAS, com parlamentares aqui dentro desta casa, na qual eu não estava. E eu manifestei a minha estranheza de dar urgência para um projeto que não contém esses itens do acordo e que sim fazem parte da proposta do CONFAS. Apenas isso. Eu acho que as questões de natureza regional não estão aqui no foco. O senador Fernando Bezerra, que vai usar a palavra, me acompanhou na Constituinte. Ele sabe que a ideia do Fundo de Desenvolvimento Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi levantada por mim. A proposta que criou o Fundo de Financiamento da Atividade Privada Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi nossa. Da mesma maneira que as mudanças a favor de estados e municípios na participação da Receita, das regiões menos desenvolvidas e tudo mais. Trata-se apenas de ter isso dentro de um projeto de conjunto nacional que contemple a evitar-se no futuro problemas graves de guerra fiscal que só levam a uma perda coletiva. Apenas isso. Eu imaginava que teríamos tempo, porque na reunião última que fizemos, alguns estiveram, outros não. A reunião foi, na época, chamada pelo meu querido amigo senador Luiz Henrique. Nós ficamos de voltar em abril para tratar do tema. Novamente, já houve nesse meio manifestações do STF e tudo mais. Mas, viu, senador Delcídio, o que Vossa Excelência disse não é diferente do que eu defendo enquanto aqueles 3 itens. Só quero deixar isso bastante claro. Apenas que isso não está no projeto, tanto quanto eu saiba, apenas isso. E, por último, quero dizer que, se fiz algo que deu a entender que a senadora Lúcia Vânia teve algum comportamento inadequado, me penitencio aqui para ela de joelhos. É que, às vezes, a gente faz coisas e os efeitos tem certos efeitos não intencionais. Isso acontece com todos e também pode acontecer com qualquer um aqui nesse Senado. Muito obrigado, senhor presidente. Moca. Senador Fernando Bezerra na sequência, senador José Agripino. Com a palavra o senador Valdemir Moca. Senador presidente, eu penso que foi importante ter votado. Eu conheço o debate, não vou ser repetitivo, e acho que é fundamental o que foi feito hoje. O senador Serra, ele se convencerá, eu não tenho a menor dúvida disso, de que essa tratativa, ela se deu da forma mais transparente e mais democrática possível. O senador Luiz Henrique, está aqui, que foi o relator, a senadora Lúcia Vânia, nós participamos de um debate durante muito tempo, até chegar a esse ponto. Então, é muito difícil para qualquer um de nós, nesse momento, a não ser que tenha tem uma desinformação, na verdade, né? E essa desinformação só vai ficar clara no momento em que nós estabelecemos de novo o debate. Mas nós não podemos, aí eu quero sair em defesa Vossa Excelência permite uma parte? Sim, claro. Nobre senador Valdemir Moca, senhoras e senhores senadores, eu quero relembrar a história desse processo legislativo. O governo federal foi autor de um pacote de reformas fiscais e tributárias que previa a convalidação, projeto do governo, as novas alíquotas unificadas, projeto do governo, os fundos de compensação e desenvolvimento regional, projeto do governo. O projeto do governo previa a quebra da unanimidade para a convalidação dos incentivos concedidos pelos estados à revelia da norma constitucional que exigia deliberação unânime do CONFAS.
Pois bem, nós, quando apreciamos o projeto da senadora Lúcia Vânia, apenas reafirmamos aquela intenção do governo, estabelecendo quórum nacional de 2/3 e quórum de 1/3 por estado. Havia um projeto do senador Jucá, fazendo um arredondamento, mas nós mantivemos o conceito de 1/3 por estado. Então, esse é um mandamento que se tornou indiscutível no CONFAS. Eu fiz, não sei se umas 10, mas perto disso, reuniões no meu gabinete com o secretário do Tesouro Nacional e com os secretários de Fazenda dos estados, senador Valdemir Mock. E a questão da quebra da unanimidade para convalidação tornou-se uma questão mansa, pacífica, incontroversa. De modo que esse é um assunto que nós não temos como rediscutir. Essa é uma questão já vencida dentro do CONFAS. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero dizer que essa deliberação de apor regime de urgência à votação desse projeto, do projeto que estabelece em 30 dias a implementação do novo indicador das dívidas dos estados, dos indicadores da dívida dos estados. É uma decisão sábia dessa casa e eu espero que esses projetos venham a ser aprovados com a maior rapidez. Senhor presidente, na verdade, eu vou incorporar o discurso do Luiz Henrique no meu à parte, né? Mas é evidente que eu não poderia deixar de receber o à parte daquele que, na minha avaliação, foi o quem mais trabalhou, conduziu, né, toda essa questão. Então, de forma que eu me sinto mais do que representado e acho que, a minha parte A, o senador Luiz Henrique colocou com muita clareza tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo. É claro que o senador José Serra, a quem eu pessoalmente tenho uma admiração muito grande pelo seu brilhantismo e pela sua capacidade, mas nesse momento esta casa já está muito avançada para recuar da decisão que vai fazer com que finalmente os incentivos fiscais sejam consolidados, que isso é uma dificuldade muito grande você conviver. Imagine um Estado que levou uma indústria, uma fábrica com estímulo, de repente nada disso está valendo. E a votação dos indexadores, que isso é uma questão de justiça, porque os estados estão pagando juros absolutamente irreais, muito fora da realidade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre deputado Fernando Bezerra. Senhor presidente, a minha intervenção é para prestar duas homenagens a dois colegas nossos. A primeira homenagem ao presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, que numa decisão acertada, após ouvir membros da Comissão de Assuntos Econômicos, após ouvir algumas lideranças desta casa, decidiu bem em trazer a esta sessão a votação de dois requerimentos de urgência para a votação da indexação da dívida de estados e municípios e também para a votação em regime de urgência da convalidação dos incentivos fiscais, num trabalho magnífico que aqui já foi expresso por tantos companheiros e companheiras, que teve o senador Luiz Henrique como o grande condutor do debate
e da decisão que essa casa está próxima de tomar. E digo mais, senhor presidente, a decisão do presidente Renan Calheiros é que, de fato, inaugura um debate além do ajuste. Nós não vamos votar um ajuste pelo ajuste. Nós vamos votar um ajuste para reequilibrar as contas públicas, mas, sobretudo, para fazer com que o Brasil volte a crescer. E a gente não vai fazer esse país retomar investimento privado ou público se a gente não tratar aqui de forma abrangente os interesses da federação. Por isso que não faz sentido votar o indexador da dívida pública, que vai beneficiar quase que exclusivamente os 2 estados mais ricos da federação, e vamos deixar para adiar o debate numa questão importantíssima para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é o único instrumento que tivemos ao longo de quase 20 anos para atrair investimentos privados, para gerar emprego e para gerar prosperidade. Portanto, a minha primeira homenagem ao presidente desta casa, porque está mudando o eixo do debate. Nós vamos debater o ajuste fiscal, as medidas provisórias 664, 665, o projeto de lei sobre as desonerações, mas essa casa quer mais. Ela quer discutir um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E esta casa aqui já produziu conteúdo suficiente para que a gente possa, de uma vez por todas, cumprir aquilo que escrevemos em 88, que o ICMS é um imposto, sim, de destino, e não da produção, que está centralizada em poucos estados da federação. E aí a minha segunda homenagem ao senador José Serra, porque ele foi quem participou da elaboração do texto da Constituição brasileira em relação ao sistema tributário, em relação à partilha das receitas. E ele, ao lado do então deputado Francisco Dornelles, escreveu esses 2 capítulos que deram o equilíbrio da federação que nós estamos vivenciando, para que a gente possa tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. E nós precisamos, sim, da participação do Senado Federal em matérias desta importância. Portanto, eu estou seguro que essa aprovação desses 2 requerimentos de urgência vai dar um novo destino aos debates nesta casa sobre a questão do ajuste. Vamos colocar o nosso debate, as nossas ideias, as nossas contribuições muito mais além disso. O Brasil vai atravessar essa crise, como já atravessou tantas outras, mas precisamos saber para onde nós queremos ir. E a questão da convalidação dos incentivos fiscais e a questão de transformar o ICMS num imposto de consumo já passou do tempo. E é votando o requerimento de urgência, e é votando esta matéria, após ouvirmos a proposta do ministro da Fazenda, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, que a gente espera que Vossa Excelência traga uma proposta além daquelas que já estão aqui. Porque é importante que a presidenta Dilma, que o ministro da Fazenda, que aqueles que assessoram politicamente a presidenta, devem já estar sabendo que as medidas não vão ser aprovadas como aqui chegaram. Elas vão ser aperfeiçoadas, elas vão ser modificadas. É importante saber os impactos financeiros para discutir com o Congresso outras medidas que possam dar ao governo federal o ajuste que ele julgar adequado para que a gente possa equilibrar as contas e possa dar a segurança que o país precisa para retomar os investimentos. Muito obrigado. Esclarecer pela ordem de inscrição, temos 6 oradores e oradoras. Em primeiro lugar, o senador Agripino Maia, em seguida a senadora Vanessa, depois o senador Caiado,
em seguida a senadora Simone Tebet, depois o senador Blairo Maggi e, por último, o nosso senador Flecha Ribeiro. Então, pela ordem, o senador José Agripino Maia. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Presidente. Pela ordem. É só um questionamento. A gente vai seguir depois com os inscritos ainda hoje? Bom, temos vários inscritos, inclusive eu também. Então, vamos seguir desde que queiram permanecer nesta casa. Senhor presidente, eu vou procurar ser breve, mas apenas eu quero fazer uma recuperação da memória da discussão dessas matérias que são fundamentais, principalmente nesse momento, onde a perda de credibilidade do governo, está levando a perda de empregos. As pessoas não estão investindo e, porque não estão investindo, estão desempregando pessoas. Essa matéria gera desentendimentos intrapartidários. Eu assisti uma reunião com o ex-ministro Mantega, ao lado dele estava o governador do Rio Grande do Sul de então, Tasso Genro, que teve uma discussão seríssima com o seu ministro do PT na frente dos senadores líderes de vários partidos. Aqui agora, claro que não vou fazer paralelo, mas a senadora Lúcia Vânia, que é uma senadora engajada nesta questão dos incentivos fiscais já há muito tempo, fazer um discurso em divergência frontal com o senador José Serra. Porque, em última análise, essa casa que é a Casa da Federação, os senadores e as senadoras estão falando e defendendo os interesses de suas regiões e dos seus estados, com toda a legitimidade. No meu estado, por exemplo, se a convalidação dos incentivos não acontecer, vai se somar uma componente perigosíssima de insegurança com relação ao futuro, a já existente insegurança com o futuro da economia de qualquer maneira. Eu tenho empresas que foram para o meu estado quando era governador, que se não for garantida a manutenção dos incentivos, elas vão embora, já estão ameaçando ir embora. Então, este assunto é urgente. Ele agora, principalmente agora, quando a perda de credibilidade do governo, da economia brasileira, já está gerando desemprego, esse assunto vai se somar, vai ser um primeiro, segundo, terceiro andar, a questão do desemprego. O que é que se fez? Juntou-se uma questão que interessa demais ao governo, que é o pacote fiscal. No caso, a revisão dos coeficientes de revisão da dívida dos estados e municípios, a essa questão que é fundamental. Eu acho que esse requerimento vai abrir as comportas para o debate. Esse debate vai ser prolongado, vai ser ácido, mas ele tem que ser enfrentado e tem que ir a votos. Não se vai conseguir consenso, não há hipótese. Agora, vai-se ter que ter uma proposta ou outra para se ir a votos. Então, eu acho que esse requerimento tem um mérito, que é o de provocar, é o de fazer com que esta discussão que se impõe para interesse do Brasil, para interesse das regiões, e que é antiga e que já envolveu centenas de horas de debates, ela tem uma conclusão. E ela pode ter a conclusão na medida em que esse requerimento seja aprovado e o debate se inicie para terminar com a votação. Pela ordem, a senadora Vanessa. Na ausência, o senador Caiado. Essa matéria foi trazida à discussão. A senadora Lúcia Vânia, que já vem acompanhando na casa de longa data e que já esteve não só na relatoria da matéria, conhecedora profunda do tema. Isso, para nós, é questão vital. Não é só Goiás, todos os estados do Centro-Oeste, como vários estados do Nordeste brasileiro, que hoje sobrevivem ou suportam essa competição com os estados mais estruturados, que tiveram, em anos anteriores, condições logísticas, como também, até pela condição geográfica, de terem desenvolvimento bem mais acelerado do que nós, a condição mínima de competitividade. Esta
esta ameaça que paira hoje sobre todos os empresários que estão atingidos por essa condição do benefício fiscal, dos incentivos fiscais hoje, com o risco amanhã da decisão do Supremo Tribunal Federal ser imediatamente aplicada, já que o Senado Federal não avança e não apresenta uma alternativa, isso faz com que, cada vez mais, desestimule até aqueles que desejam se implantar ou expandir as suas ações em nossos estados. Essa posição não só minha, como também de quem me antecedeu, o presidente dos Democratas, onde nós teremos uma posição firme para podermos acabar definitivamente com essa imposição ditatorial do CONFAS. Senhor presidente, nós mudamos a Constituição brasileira por 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. O CONFAS é algo inédito. Nós caçamos um presidente da República com 2/3 dos votos na Câmara e no Senado. Nós não mudamos as regras do CONFAS porque exige lá, nobre senador Antônio Carlos, a unanimidade, a totalidade dos votos do secretário. Então, esse ponto de convalidar todos esses acordos que foram feitos, como incentivos que foram dados, isso é fundamental, e aqui foi colocado também pelo senador Luiz Henrique e pelo senador Delcídio. A posição nossa será não só de convalidação, como buscarmos fundo de compensação, como buscarmos renegociações das dívidas dos estados e dos municípios, incluindo dívidas, e aí já solicitei ao presidente que abrirá margem para apresentarmos as emendas, de dívidas contraídas por estados que não estão incluídos nesse projeto da Câmara dos Deputados, e com isso, senhor presidente, levarmos aquilo que a sociedade espera dessa casa, que é exatamente dar sobrevivência a quem produz e trabalha nesse país. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, concedo a palavra à senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Apenas para dizer que eu não vou entrar na questão do mérito do requerimento de urgência. O primeiro requerimento de urgência já foi aprovado pelo plenário e nós vamos discutir em breve essa questão. E não vou entrar também no mérito da questão, porque nós estaremos no momento oportuno nos pronunciando. Mas indo mais ou menos no sentido da fala do senador Caiado, se ele me permitir, eu queria deixar aqui o meu posicionamento muito claro em relação à unanimidade do CONFAS. Parece-me que esta unanimidade, ela vem de um Estado unitário e ditatorial. A nossa Constituição cidadã, no seu artigo 1º e, salvo engano, o artigo 4º, estabelece que nós somos uma república federativa e um desses princípios é a igualdade entre os Estados. Ora, eu não conheço, desde a abertura da democracia desse país, um único projeto de lei, resolução ou decreto legislativo que exija unanimidade, até porque isso fere frontalmente a democracia. Quando nós fazemos uma votação nos 27 estados dentro do CONFAS e um único estado tem o poder de contrariar o interesse dos demais 26, nós estamos voltando à época de exceção, onde o ditador diz e fala e pensa pela maioria. Isso, a meu ver, é inconstitucional, porque ele fere preceitos, cláusulas pétreas da Constituição. E eu não estou me referindo apenas a São Paulo. Isso também pode ser uma questão em relação ao meu estado de Mato Grosso do Sul. Não é justo que Mato Grosso do Sul, sozinho, tenha capacidade, numa reunião de secretários de Fazenda, a sua vontade prevalecer em cima dos outros 27 estados da Federação Brasileira. Portanto, eu acho que é uma questão até de forma e não de mérito. Eu não sei por que ainda não foi declarado inconstitucional esse dispositivo que, a meu ver, é baseado numa lei, está numa lei antes da Constituição de 88. Então, são esses os questionamentos que eu deixo
dizendo da importância para o interior desse país da convalidação dos incentivos fiscais em nome da segurança jurídica, do desenvolvimento do interior do nosso país, no momento de crise que nós vivemos, onde nós não podemos abrir mão de sequer uma única empresa, por menor que seja, fechando os postos de trabalho nos municípios menores, nos rincões do interior desse país. Muito